Receber advertências por má conduta mínima, discriminação religiosa, ser rejeitado ao tentar alugar imóveis, discriminação política, bullying escolar, não ser aceito como parceiro, nacionalidade estigmatizada, vivenciar evasão e rejeição em situações sociais, não ser permitido entrar em um estabelecimento, ser rejeitado em um emprego e ser agredido em público apenas por ser estrangeiro. Sou Naka, este é o Japatonic Life e hoje vamos falar sobre discriminação e xenofobia no Japão. 12. Ser observado mais de perto do que os japoneses ou ser advertido por qualquer comportamento levemente impróprio. Isso é algo que pode acontecer de vez em quando. Por exemplo, nos trens, quando você faz algo considerado má educação. Sempre pode haver alguém que vai te advertir, e isso é algo bem comum. Não é uma questão de discriminação, mas porque sabem que é alguém que talvez não conheça os costumes. E há pessoas que realmente querem que esses costumes sejam respeitados. Por isso existem vídeos sobre o que não se deve fazer no Japão. Quando se trata de fazer barulho, sempre existe a chance de alguém te advertir ou dizer algo. E quanto a ser observado, às vezes pode acontecer, mas também não é algo tão frequente. Realmente depende do contexto. Pode ser que estejam te observando um pouco mais, mas é mais porque não sabem se você está confortável, por assim dizer. Por exemplo, em uma loja ou restaurante, se percebem que você não entende como o sistema funciona, como as coisas funcionam no restaurante. Bem, nesse caso estão te observando, mas de forma positiva. Agora, te observarem de forma negativa. Talvez seja uma loja que sofre muitos furtos. Isso pode acontecer, mas não é algo com que devamos nos sentir muito desconfortáveis. 11. A discriminação religiosa é praticamente inexistente no Japão. Em vez disso, todas as religiões são muito respeitadas. Já fiz um vídeo sobre o que é religião no Japão, que são o shintoísmo e o budismo. E essas são religiões abertas a outras religiões. Portanto, se há algo que realmente não existe, é a discriminação religiosa. Mesmo, por exemplo, nos onsen, nas águas termais, há coisas proibidas, como tatuagens. E também outras coisas que não se deve fazer, como entrar na água com roupas. Mas e no caso de religiões muçulmanas ou mulheres que não podem se despir em público? Nesses casos, eles fazem uma exceção e permitem a entrada, às vezes até com roupas. 10. Ser rejeitado em uma locação. E isso é algo, sim, bastante comum. É bem normal ser rejeitado ao tentar alugar um apartamento, por exemplo. O problema não está nas imobiliárias, mas nos proprietários. Um dos principais motivos é a situação de moradia instável da pessoa. Por exemplo, uma pessoa estrangeira que veio de outro país pode, a qualquer momento, retornar ao seu país. A questão é que pode ser repentino. A pessoa pode estar fugindo do Japão ou, por exemplo, pode receber uma ligação de emergência para voltar ao seu país. O visto dela pode ser revogado, então ela não pode mais ficar, e estende a estadia o máximo que consegue. Mas precisa sair repentinamente, de um dia para o outro. Ela pode deixar o apartamento bagunçado ou deixar seus pertences para trás, já que aqui ninguém tem interesse em ficar com coisas dos outros. Porque na maioria das vezes tudo vira lixo, enquanto em outros países as pessoas dizem: "Uau, se alguém deixou tudo, ótimo, tem um monte de coisas novas." Não é assim que funciona no Japão. E a questão é que as pessoas não querem ter que verificar quanto tempo vai durar o visto da pessoa. A frequência de renovação é incerta e não há garantia de que será renovado. Por isso, os proprietários optam por não alugar para estrangeiros. Os japoneses geralmente respeitam bastante as regras dos apartamentos. Quando você compra um apartamento, não é como se pudesse fazer o que quiser nele. Às vezes, em apartamentos, não é permitido fumar, mesmo que você esteja alugando. Muitas vezes há regras como não fumar, não ter animais e não fazer certos tipos de reformas. E bem, há estrangeiros que às vezes esquecem disso, não se importam e simplesmente fazem o que querem de alguma forma. Os inquilinos podem deixar os apartamentos danificados e devem cobrir o custo de todos os reparos ao sair.
E não se sabe se o estrangeiro estará no país para pagar esses reparos. 9. Discriminação política. Ser discriminado por ser de outro país. É comum que as pessoas, especialmente nos comentários, falem sobre as ações do Japão na China ou na Coreia durante a Segunda Guerra Mundial. Lembremos que isso foi há mais de 70 anos. Hoje em dia, os japoneses geralmente não discriminam os outros por causa da nacionalidade, mas tendem a ter rejeição por exemplo, chineses ou coreanos que vêm ao Japão geralmente têm vistos mais estáveis do que pessoas de outros países ocidentais, mas, mesmo assim, ainda não querem alugar para chineses ou pessoas de outros países asiáticos por causa de questões como cheiros ou o tipo de comida que cozinham. Isso é considerado ruim para os vizinhos e ruim para a manutenção do apartamento. No dia em que você deixa o apartamento, lidar com limpeza de odores é uma questão bastante complexa. Tanto chineses quanto coreanos geralmente não sofrem discriminação. A única coisa que aconteceu, que foi algo que aconteceu em absolutamente todos os países do mundo, foi quando a Covid começou, que todos sabemos que teve origem na China. E bem, naquela época houve comércios ou restaurantes, lojas chinesas no Japão que receberam cartas rejeitando a cultura chinesa, dizendo para saírem do país e coisas assim. Mas esses foram casos isolados que sabemos que aconteceram no mundo todo. Honestamente, fiquei um pouco decepcionado, porque às vezes penso que não há japoneses assim aqui. Mas sim, existem. Da mesma forma aconteceu com os russos, por exemplo, lojas e restaurantes russos também receberam ligações ofensivas. Por causa da guerra Rússia contra a Ucrânia. 8. Bullying escolar. Bem, isso sempre acontece. Por exemplo, na área onde moro, há muitos estrangeiros, latino-americanos. Portanto, lá não há muito bullying escolar. Porque as crianças são estrangeiras, já que há muitas delas. Mas em áreas onde há menos estrangeiros, é mais fácil as crianças sofrerem bullying. As crianças nem sempre são totalmente abertas, mas pode acontecer não apenas por você ser estrangeiro, mas por ser diferente de alguma forma. Por exemplo, ser a criança acima do peso da turma já é motivo para sofrer bullying. Um é japonês e o outro é negro. Obviamente, a criança vai se parecer mais com o pai ou a mãe negra. Às vezes, podem passar por algum tipo de bullying. Vamos chamar de algo não intencional, sem maldade, mas que ainda assim pode deixar a criança chateada. Por exemplo, já ouvi crianças perguntando para outras: por que seu rosto está sempre sujo? E isso é bem cruel. Esses são casos de entrevistas com pais onde vi que crianças ouviram coisas assim. O ponto principal é que a porcentagem de população estrangeira no Japão é de apenas 1%. E há um problema sério, uma falta de conscientização entre as crianças por causa da falta de diversidade no país. 7. Ser rejeitado como parceiro. Bem, isso é relativo. Muitos japoneses procuram parceiros estrangeiros, mas normalmente falam outros idiomas. Depois, há japoneses que gostam de estrangeiros, mas esperam que eles saibam japonês porque não falam nenhum outro idioma. Por exemplo, há a questão da rejeição por parte de um dos pais. Também é algo relativo, às vezes acontece, às vezes não. Por exemplo, já ouvi falar do caso de uma pessoa. Vi uma pessoa desconhecida no meu local de trabalho. Vi apenas que ele estava contando a um colega de trabalho que tinha uma filha que começou a namorar um americano. Esse homem tinha mais ou menos 60 anos. O pai falava sobre como ficou chateado porque a filha estava namorando um americano, pois parece que ele disse à própria filha: seu avô lutou na guerra contra esse povo. Você está louca. Como pode namorar um americano? Honestamente, eu queria intervir e dizer: você é um idiota.
Quer dizer, atire na própria cabeça. Mas eu não ia me meter, já que ele era um estranho para mim. Portanto, se isso acontece, sim, são coisas que podem acontecer, mas hoje em dia as coisas estão bem mais abertas. Pode haver pessoas com valores antigos por aí, mas é mais uma questão de interesse pessoal do que algo que venha dos pais. No meu caso, meus sogros ficam bastante felizes em ver a filha feliz. Portanto, não dizem nada para mim. E tenho vários amigos que namoram mulheres japonesas e ninguém tem problemas com ninguém. É raro algo acontecer. 6. Nacionalidade estigmatizada. Não é muito diferente da discriminação política, mas, na verdade, quero falar disso pela perspectiva de que algumas nacionalidades têm fama por certas coisas. Infelizmente, há muito disso, especialmente com os chineses. E, sobretudo, o que mais faz isso ser notado é o turismo. Aqui, os chineses têm uma fama muito ruim por terem hábitos muito ruins, como serem muito barulhentos, gritarem muito ao falar e serem muito bagunceiros. Os japoneses respeitam muito as filas, enquanto os chineses às vezes tentam furar ou empurrar para entrar. E, portanto, como já disse nos vídeos sobre coisas que você não deve fazer no Japão, se os turistas têm certos padrões de maus hábitos, então as áreas turísticas começam a estabelecer regras para que as pessoas respeitem certas normas e não causem confusão. Uma vez, em uma área turística, vi uma placa no banheiro que dizia proibido e mostrava uma pessoinha colocando uma vara de pesca dentro do vaso sanitário. Por que um lugar precisaria colocar uma placa dizendo que é proibido pescar no vaso sanitário? Não entendo nada, mas deve haver um motivo para esse tipo de placa existir. 5. Ser evitado, mesmo com contato mínimo. E isso é algo que, por exemplo, muitos amigos me disseram que foi a coisa mais racista, mais xenofóbica que aconteceu com eles no Japão. É que ninguém senta ao lado deles no trem. Ou em todo caso, que eles se sentam no trem e a pessoa ao lado se levanta e vai embora. Isso é bastante comum. Porque às vezes tem medo de que o estrangeiro vá puxar conversa e essas pessoas não sabem falar inglês. Junto com a questão da estigmatização, há meio que um estigma de que estrangeiros falam muito com desconhecidos. E, portanto, os japoneses querem evitar que um estrangeiro venha puxar papo com eles. Às vezes as pessoas evitam socializar porque não estão com vontade ou têm medo de serem questionadas sobre algo. Mas é algo que acontece muito quando se trata de trens, e não só com trens. Não sei se há outras situações, mas digamos que essa é a mais comum de todas. 4. Ser rejeitado em um círculo social. Isso pode acontecer principalmente porque, em um grupo de amigos, você é o único estrangeiro. Mesmo que você saiba falar o idioma, seus costumes não batem completamente com os dos japoneses. E às vezes, te convidar pode parecer um incômodo para eles. Eles gostam de você, mas não o suficiente, por exemplo, para acampar juntos e passar um dia e uma noite inteiros com você. Eles não gostam tanto assim de você. E, claro, tem a questão do idioma, que é bem óbvia. Muita gente não quer falar inglês porque acha difícil ou simplesmente não sabe. E, portanto, se você não fala japonês, vai ser um pouco complicado pertencer a um grupo, a um certo círculo social. Você precisa ter em mente que as pessoas precisam de paciência extra só para se comunicar com você. Portanto, é bastante complicado pertencer a um grupo se você não conhece bem o idioma ou não está familiarizado com os costumes ou cultura japonesa. 3. Não permitir a entrada em um estabelecimento, especialmente restaurantes. São casos muito raros, mas há lugares com placas dizendo que estrangeiros não são permitidos. Isso pode ser por vários motivos. Alguns são simplesmente porque só tem o cardápio em japonês e não tem interesse em ter cardápio em inglês.
ou em ter que explicar o que servem. É como se quisessem facilitar as coisas, preferem lidar com clientes fáceis, que são os locais. Por outro lado, os mais diretos são, por exemplo, no bairro de Yokosuka, onde há uma base militar americana bem grande. Há muitos comércios que especificamente não permitem pessoas da base militar. Os americanos que vivem e trabalham na base não têm nem um pouco dos costumes japoneses incorporados. Portanto, eles têm costumes que não combinam com os japoneses. E pode ser que tenham causado certos problemas, por isso são rejeitados. Mas esses são estrangeiros muito específicos. Depois, há outros casos em que não conseguem oferecer um serviço adequado para estrangeiros. Ou seja, o serviço não é adaptado para estrangeiros. Portanto, é mais ou menos como eu dizia sobre o cardápio. 2. Ser rejeitado em um emprego. E sim, isso pode acontecer, mas principalmente por questões de idioma. Uma pessoa normalmente procura um emprego que sabe que é capaz de fazer. A questão é que, às vezes, você pode não ter domínio suficiente do idioma, mas talvez queira tentar e diga, quero tentar. Mas claro, se os japoneses percebem que você não tem domínio suficiente da língua, podem te rejeitar. Dependendo do trabalho, alguns são mais tolerantes com a falta de fluência, outros nem tanto. Para cargos grandes e importantes, sim, o mais comum é ser rejeitado. Há também casos muito grandes, como por exemplo a Nissan, que teve Carlos Ghosn, que foi presidente da Nissan. O cara era estrangeiro e comandava uma das maiores empresas japonesas do país. Eles podem te rejeitar por ser estrangeiro? Sim, isso pode acontecer com você. Você vai ter menos oportunidades. E mesmo entre as poucas oportunidades que tiver, terá ainda menos. Pode acontecer de te rejeitarem por você não ser japonês. Embora isso também esteja relacionado a empregos mais acessíveis para estrangeiros. Como, por exemplo, professores de inglês. Você não precisa ser falante nativo de inglês, mas podem te contratar como professor desde que fale inglês melhor do que um japonês. 1. Ser agredido em público apenas por ser estrangeiro. Felizmente, isso é algo que não acontece, e pelo menos eu nunca ouvi falar que tenha acontecido com alguém na minha vida. Como acontece em alguns outros países, onde, bem, há casos de, por exemplo, pessoas negras ou latinas que são agredidas em países europeus ou nos Estados Unidos. Não, essas coisas, felizmente, não acontecem. E nunca ouvi falar de nenhum caso. Talvez haja um caso isolado, mas é muito raro. E tem uma que eu esqueci: ser parado pela polícia na rua só por ser estrangeiro. Isso acontece bastante, realmente bastante. Eles podem pedir seus documentos como parte dos esforços para encontrar imigrantes ilegais. Eles não vão te causar problemas só por isso. Se você estiver lá como turista e seu visto estiver em ordem, nada vai acontecer. Mas é bem comum que estrangeiros sejam parados na rua. A polícia pode fazer isso. É apenas uma checagem de documentos. Nada além disso, para verificar os documentos. Felizmente, abordei os temas de forma muito leve. Só um pouquinho, bem geral, para fazer um vídeo, para dar uma ideia geral. Há muitas pessoas que acreditam que o Japão está entre as nações mais racistas, mas acho que elas vivem em uma bolha. Quer dizer, elas não têm ideia do que estão falando, mas... Como uma ideia geral, sim, bem... O Japão tem certos pontos de xenofobia, mas também não são tão graves assim. O país de onde eu venho é muito pior, para ser honesto. Eu sou Nakato Fueya. Saudações para você, sua família, seu pet e seu vizinho irritante. Tchau!